E aí, gente, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de exercícios para a gente treinar essa parte inicial do estudo de retas. Vamos lá? Beleza, então, gente. O primeiro exercício que a gente vai fazer nessa aula é esse aqui, ó. Determine os pontos da reta y menos 2x menos 3 igual a zero, cuja distância ao ponto P, 4, 5, é igual a 3 unidades. Uma questão bem curtinha, mas não é tão curtinha para resolver. Mas um enunciado simples. Basicamente, ele me fala que tem uma reta, deixa eu fazer uma figura para a gente entender melhor, né? Eu tenho uma reta aqui, essa reta tem equação y menos 2x menos 3 igual a zero. Eu vou escrever aqui a equação reduzida dela, tá? Essa aqui é a equação geral que ele me deu. A equação reduzida é isolando o y, ou seja, passa tudo o resto para o outro lado, vai ficar 2x mais 3, né? Y igual a 2x mais 3. Então eu tenho essa reta aqui. E eu tenho um ponto P, 4, 5. Tem um ponto P aqui, ó, de coordenadas 4, 5. E aí ele fala o seguinte: a distância desse ponto P até algum ponto da reta tem que ser 3. Aí ele quer saber qual que é o ponto da reta que dá essa distância. Certo? Basicamente, daqui até aqui. Aqui é distância 3. Qual que é esse ponto, que eu vou chamar de ponto A? Que ponto é esse, ponto A, de modo que a distância seja 3? Certo? Então é isso que ele quer saber. Tenta pensar numa maneira de resolver essa questão. Tenta pensar, tenta fazer você, né, pelo menos o início, ver o que eu faria nessa situação. Como é que eu descobriria esse ponto A que está sobre essa reta, de modo que a distância seja 3? Bom, vamos fazer, ó. Espero que você tenha tentado um pouquinho. Basicamente, esse ponto A, eu vou fazer o seguinte, eu não sei, eu tenho que descobrir, quando eu falo de descobrir o ponto, eu tenho que saber o x e o y desse ponto. Eu vou chamar o x desse ponto de Azinho. Tudo bem? Agora, o y desse ponto, eu não preciso criar uma nova variável, por exemplo, bzinho aqui, não preciso. Por quê? Como eu sei que esse ponto está em cima dessa reta, significa que o x e o y desse ponto tem que satisfazer essa equação aqui. Certo? Então quer dizer que se o x desse ponto é a, quanto que vale o y dele? 2a mais 3. Certo? Vamos lembrar, né, normalmente quando eu dou aula presencial, os alunos ficam com dúvida nesse ponto aqui. Então vou tentar ser um pouco mais claro. Basicamente, a equação de uma reta, ela me informa as relações entre o x e o y de todos os pontos que estão em cima da reta. Em cima dessa reta tem infinitos pontos. E todos eles seguem essa relação. Ó. O y desse ponto, de qualquer um desses infinitos pontos, vai ser sempre o dobro do x mais 3. Então, para esse ponto específico que a gente está procurando, se eu chamei o x de a, o y vai ser o dobro de a mais 3. Ele tem que seguir essa relação por estar sobre a reta. Beleza? Essa é a explicação do porquê que o ponto tem que ter essa carinha aqui, e é o porquê que eu quis escrever a equação aqui na forma já reduzida. Fica mais fácil, né? Você joga um valor para o x, o y já está isolado, você já consegue mais facilmente essa relação aqui do ponto A. E agora eu sei que a distância desse ponto A até o ponto P tem que ser 3. Tem que ser 3. Distância entre dois pontos, a gente já viu como calcula. Então, deixa eu escrever aqui, ó, a distância do ponto A até o ponto P tem que ser, até o ponto P tem que ser 3. A distância entre dois pontos, a gente fica com aquela raizona quadrada gigante, né? Raiz quadrada. Aí dentro da raiz quadrada, a gente coloca a diferença dos x entre os dois pontos, entre o ponto A e o P. Então seria A menos 4. A menos 4 ao quadrado mais diferença dos y. Seria 2a mais 3 menos o 5.
ao quadrado. Isso tem que dar 3. Beleza? Vou continuar aqui em cima, ó. Primeira coisa, para assumir essa raiz, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, essa raiz elevando ao quadrado, a raiz some, e fica só o que está aqui dentro. A menos 4 ao quadrado, mais... Aí vou aproveitar, vou dar uma simplificada aqui, ó. Fica 2a. O 3 menos 5 fica menos 2, então fica 2a menos 2 ao quadrado igual... Aí como eu elevei ao quadrado os dois lados, né, que vira 9. Tudo bem? Né? Eu levei ao quadrado para assumir que essa raiz, tem que levar ao quadrado do outro lado também. Agora, ó, essas duas expressões que estão elevadas ao quadrado, eu vou ter que abrir elas, vou ter que fazer a expansão. Aí, é uma coisa que também muita gente às vezes se esquece, né? Coloca o a menos 4 ao quadrado como sendo a quadrado menos 16. Está totalmente errado isso aí, não faça isso. Lembra que isso aqui você tem que fazer o quadrado do primeiro, então no caso a ao quadrado, aí menos, porque aqui é menos, 2 vezes o a vezes o 4. É sempre 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes a é 2a, vezes 4 dá 8a. Mais o quadrado do segundo, o quadrado do 4, que é 16. Beleza? Então, esse parênteses aqui ao quadrado, esse produto notável é a quadrado menos 8a mais 16. Vou fazer a mesma coisa com o segundo. É o quadrado do primeiro. Então, 2a elevado ao quadrado, você eleva o 2, eleva o a. Então, fica 4a quadrado. Então, 4a quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2a, que dá 4a. E 4a vezes 2 dá 8a de novo. É igual tinha dado no começo, e deu também. Mais o quadrado do segundo, o quadrado do 2, que é 4. Tudo isso igual a 9. Beleza? Agora vamos juntar os termos semelhantes. Ó. A quadrado mais 4a quadrado dá 5a ao quadrado. Depois eu tenho menos 8a e menos 8a, dá menos 16a. Então, já usei esse termo, já usei esse e esse, só para não me perder. Agora falta o 16 mais 4, que é 20. Vou passar o 9 para cá. 20 menos 9 dá 11. Igual a zero. Então, cheguei numa equação do segundo grau. Certo? E tem que resolver essa equação. Bom, deixa eu lembrar dela. 5a quadrado, que eu vou resolver no próximo slide aqui. 5a quadrado menos 16a. Deixa eu passar para cá. Então, é 5 ao quadrado menos 16a. Aí depois vinha mais 11 igual a zero. Então, mais 11 igual a zero. Vamos resolver essa equação. Para isso, a gente tem que fazer aquele delta, né? Delta b quadrado menos 4ac. O nosso b aqui é o menos 16, né? Então, menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 11. Menos 16 ao quadrado dá 256. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 11 é 220. 256 menos 220 é 36. Então, esse é o nosso delta. Aí, agora, resolvendo, né, para o A, vai ser... Ah, só lembrando que esse 4AC, que não tem nada a ver com esse A que está aqui não, viu? O A é o 5, o B é o menos 16, o C é o 11. É o A, o B e o C da equação. Não tem nada a ver com o A, que é variável aqui. Para mim foi tão automático que eu acabei nem comentando, mas acho que vocês entenderam, né? É como se o nosso a ao quadrado aqui fosse o nosso x. X ao quadrado, menos 16x. Tá. Agora a gente faz menos b. Então é o negativo do menos 16, né? Que vira 16, positivo. Menos b é trocar o sinal do b. Se era menos 16, vira 16. Mais ou menos a raiz do delta, a raiz do 36, que é 6, sobre 2a. 2 vezes o nosso a aqui, que é 5.
Isso dá duas respostas. Uma com mais, outra com menos. Com mais, 16 mais 6 dá 22. Aí vai ficar 22 dividido por 10. 22, vamos fazer de cabeça, né? 22 dividido por 10 é 2,2. Dividir por 10 é fácil, né? Então, uma possibilidade é esse A valer 2,2. E a outra possibilidade é usando o menos aqui. 16 menos 6, que dá 10, dividido por 10, dá 1. Então, esse A pode ser 2,2 ou pode ser 1. O que era o nosso P? Deixa eu voltar lá. O nosso P era... Aliás, nosso P não, nosso ponto A. Era A, 2A mais 3. Então, o nosso A era Azinho, 2Azinho mais 3. Então, se o nosso Azinho valer 2,2, a gente teria esse ponto aqui, ó. 2,2 para o x. Repare como tem vírgula, eu vou separar o x e o y com ponto e vírgula. Aí o y seria 2A mais 3. Então seria 2 vezes o 2,2, que dá 4,4, mais 3, dá 7,4. Se o Azinho valer 1, a gente teria outro ponto aqui, ó. Lá o meu ponto A, que era a minha resposta. É o ponto A que eu quero saber. Seria 1 para o x, 1. E aqui seria 2A mais 3, ou seja, 2 vezes 1, que é 2, mais 3, 5. Pronto. Essas duas aqui são minhas respostas. Então, isso é uma resposta minha. Essa é outra resposta. Esses dois pontos, vamos voltar lá no anterior, ó. Esses dois pontos aqui poderiam ser minha resposta. E reparem, até pela figura aqui eu tinha feito um só, né? Mas eu poderia ter um ponto aqui para frente, cuja distância daria 3, mas poderia ter um ponto aqui mais para trás também, ó. Que a distância poderia dar 3 também. Certo? Por isso que a gente chegou em duas respostas lá no final. Né? Poderia ser um ponto um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, assim, com relação à minha figura, né? Que não está em escala nada, mas a gente pode entender por ela. Tudo bem, gente? Então, tanto o ponto 1,5 quanto aquele 2,2, 7,4, os dois fazem parte dessa reta e estão à distância 3 do ponto P, 4, 5, que era o que a gente queria saber. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro exercício da aula. E vamos agora para o segundo exercício. Esse é um pouco mais rápido, tá? Ele diz o seguinte, são só dois. O triângulo ABC tem os vértices A, 1, 0 e B, 2, menos 2. A, 1, 0, B, 2, menos 2 e C, XY. Então dá 3 vértices do triângulo, né? A reta suporte do segmento AC tem coeficiente angular MAC igual a 1. E a do segmento BC tem coeficiente angular MBC igual a 2. As coordenadas XY do ponto C são dadas por... Aí quer saber o X e o Y aqui, né, desse ponto. Bom, mesma coisa. Vou começar a questão desenhando esse triângulo sem escala, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então tem um triângulo ABC aqui. Nesse triângulo, eu tenho um ponto C, que é o ponto XY. Eu tenho um ponto A, que é o ponto 1, 0. E tenho o ponto B, de coordenadas 2, menos 2. Aí ele fala o seguinte para mim, ó. Bom, nesse triângulo aqui, a reta suporte do segmento AC é esse aqui, ó. A reta suporte desse segmento tem coeficiente angular MAC igual a 1. MAC igual a 1. E a do segmento BC, do BC é esse aqui de baixo, ó, tem coeficiente angular MBC igual a 2. MBC igual a 2. E aí, com base nisso, ele quer saber as coordenadas x e y desse ponto C.
Bom, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos usar o que a gente sabe de coeficiente angular. Quando você tem dois pontos da reta e quer saber o coeficiente angular, você não faz uma fração, lembra lá? Em cima você faz a diferença dos y e embaixo a diferença dos x. Delta y sobre delta x. Lembra disso? Que a gente viu de coeficiente angular? Então, MAC seria fazer o y do A menos o y do C, ou o contrário, e embaixo x de um menos o x do outro. Então, eu vou fazer em cima y menos 0, aqui ó, y menos 0, sobre a diferença dos x, x menos 1. Eu sei que isso tem que ser 1. Simples assim. Tudo bem? Diferença dos y sobre a diferença dos x dos dois pontos. Mesma coisa lá com B e C. Ó. Nessa reta aqui, diferença dos y seria o y menos o menos 2. Sobre a diferença dos x, x menos 2. Ah, poderia ter feito o contrário? Poderia. Você poderia fazer 2 menos, aliás, delta y, menos 2 menos y em cima e 2 menos x embaixo. Tá? Daria a mesma coisa, certo? Se você fez em cima o b menos o c, embaixo tem que ser o b menos c, tem que seguir a mesma ordem. Mas se você fizer c menos b, embaixo você faz c menos b, tá tudo certo. A mesma ordem tem que ser em cima e embaixo. E isso tem que dar 2. Beleza? Agora, continuando, só para dar uma simplificada. Y menos 0 é y. E aqui esse x menos 1, vou passar multiplicando lá, vezes 1, fica x menos 1 simplesmente. Reparem que isso aqui ó, é uma relação entre o x e o y desse ponto C. Certo? Portanto, isso aqui seria até, na verdade, a equação da reta que passa pelo ponto A com inclinação, com coeficiente angular 1. Beleza? Já que a gente usou x e y mesmo para o x e o y do ponto C. Essa aqui seria a equação da reta, com esse coeficiente angular e passando pelo ponto A. Você poderia ter obtido a mesma coisa usando aquele ioiô michôchô. Inclusive, aquela fórmula vem disso, né? E aqui ó, vai ficar y menos o menos 2, fica y mais 2. Não vai caber aqui, né? Bom, vou passar para o próximo aqui, ó, a gente reescreve lá já. Então, a primeira que eu obtive, deixa eu reescrever aqui, foi y igual a x mais 1. A gente chegou nisso. A segunda, vamos voltar lá. A segunda ó, ficaria... Ah, não é x mais 1, é x menos 1, né? Aqui não é mais, aqui é menos 1. Menos 1. Aí. Agora, o outro vai ficar y mais 2 no primeiro. Y mais 2 no primeiro membro. Igual. Esse x menos 2 eu vou passar multiplicando o 2 lá. Então vai ficar 2 que multiplica x menos 2. Então fica 2 que multiplica x menos 2. Passei multiplicando. Tá? Isso aqui vai me dar outra equação da reta. E o sistema formado pelas duas equações vai me dar o ponto C. Certo? Vai me dar o x e o y, que é o que eu quero saber. Bom, deixa eu dar uma simplificada nisso aqui, né? Primeira equação, y igual a x menos 1, tá beleza já? Embaixo eu vou ter y igual... Mais 2 eu vou passar para cá depois. Ó. Fazendo a distributiva aqui vai ficar 2x menos 4. E esse 2 vai para lá como menos 2. Agora, como eu tenho y igual em cima, y igual embaixo, o y tem que ser igual a y. Logo, o x menos 1 tem que ser igual a esse valor aqui, que é 2x menos 6, né? Que é o menos 4 menos 2. Vou passar o 2x para lá, vai ficar menos x, e o menos 1 para cá como mais 1, vai ficar 1 menos 6 dá menos 5. Então, x igual a 5. Se o x vale 5, como é que eu descubro o y? Joga numa das equações lá em cima, ó. Vou jogar aqui nessa primeira.
Vai ficar y igual a 5 menos 1, que é 4, né? Descobriu o x, descobriu o y, então descobriu o ponto C. O ponto C, coordenadas 5, 4. 5, 4, qual alternativa que era isso? Letra D. Beleza, gente? Deixa eu voltar lá no outro. Então a gente terminou por aqui. Né? Descobrimos as duas equações das duas retas, né, a partir dos coeficientes angulares. Resolvemos o sistema, porque o x e o y satisfazia uma e satisfazia a outra também. E aí chegamos, então, em 5, 4 como resposta possível. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa questão. Uma questãozinha boa para a gente treinar. Né? A primeira também foi muito boa. E na próxima aula a gente vai fazer mais exercício ainda para a gente treinar mais um pouco. Aí só depois, na outra, que a gente entra em teoria nova. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Até mais e tchau para vocês.